Chega um momento que o idoso não consegue cuidar da própria higiene. Eu sei que é um assunto difícil, mas precisamos falar sobre. Hoje eu estou aqui com a Aline Prece, ela é enfermeira aqui do Elissa Village e ela vai falar pra gente um pouquinho sobre o autocuidado. É muito complicado, né, Aline? Como que a gente consegue ajudar um idoso quando ele precisa de cuidados? Chega um momento que realmente eles acabam esquecendo e a gente precisa lembrá-los, né? Então a família tem que ir lá, mãe já tomou banho, pai está na hora de fazer, né, higiene oral. Então são momentos em que a família, ou seja, o cuidador, tem que sempre lembrar e reforçar. Alguns evoluem para uma demência, né, mais grave e que eles rejeitam o próprio autocuidado. Então precisa que alguém realize para o idoso. Então é esquecimento mesmo, o idoso esquece disso, porque em casa às vezes você acha, meu pai não toma banho direito, ou não é, isso acontece por esquecimento. Às vezes é pelo esquecimento mesmo, né, ele realmente não lembra por conta de alguma doença neurodegenerativa, então ele acredita que já tenha feito e ele te responde, não, mas eu já tomei banho. E ele não tomou. Assim como a própria higiene oral e também a alimentação, cuidados básicos da vida diária, né? Ele esquece de comer, né? Eu acho, toma remédio, acontece isso. Sim. Então o esquecimento também veio para esse lado da higiene. Ele esquece de se hidratar, né? Normalmente os idosos eles têm uma maior resistência para a hidratação. Pode ser pelas demências, o esquecimento, mas pode ser por outros motivos também, né? Às vezes eles não realizam autocuidado por limitação motora, né? Ou porque eles sentem alguma dor. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Para que a gente consiga proporcionar esse cuidado para o idoso. E quando que a gente percebe e tem que colocar a fralda numa pessoa? Como que a gente faz isso? Como que aborda o idoso? É muito complicado eles aceitarem? É bastante complicado. Alguns não aceitam, né? Começa com as incontinências, então a família começa a perceber ali no ambiente que tem algum cheiro, né? E daí fala, olha, precisa fazer higiene, né? E ele tem essa resistência. E aí vai ser aquele momento em que você vai ter que sentar e conversar e falar, ó, chegou o momento que tem que usar fralda, porque está tendo escape e para ele se preservar também nos ambientes coletivos, né? Aí nesse momento o idoso precisa de ajuda. Nesse momento o idoso precisa de ajuda, então vai ter que ter alguém, um familiar, um cuidador, para lembrá-lo e também para ajudá-lo a colocar uma fralda, ajudá-lo a realizar a higiene oral, né, a se alimentar, a se hidratar. Aqui no Elissa tem bastante idoso que usa fralda? Nós temos os idosos que são mais dependentes, né, e por limitações cognitivas e motoras. Então a gente tem uma equipe de cuidadores que daí realizam o cuidado, realizam troca de fralda, higiene oral, banhos, né, o banho que pode ser de leito ou um banho de aspersão, que é um banho no chuveiro. E eu sei que aqui muitas famílias gostam de passear, né, com o idoso, ou mesmo tem algumas atividades fora, teatro, sair para um shopping, fazer compras. E quando ele é dependente da fralda, como que se faz? Olha, tem algumas famílias que não têm essa habilidade de trocar a fralda porque nunca o fizeram, né? Então a gente sugere que seja encaminhado um acompanhante, um cuidador no caso, que já é treinado para isso, para que auxilie. Como essa fralda tem aí a durabilidade de 2 a 3 horas, não tem problema levar o familiar, né, o idoso que está aqui sob nossos cuidados, para uma refeição em outro local. Aproveitando que a gente está falando sobre fraldas, e o idoso que está em casa, ele não troca de 2 ou 3 horas, né? O que isso pode prejudicar na saúde? Isso implica muito, né? As infecções urinárias, que são muito recorrentes, às vezes agravam e o idoso tem que ser hospitalizado. Então a troca de fraldas é fundamental para manter a saúde do idoso. Mas ela pode também gerar assaduras, doenças de pele também? Com certeza. Né? Então tem que ter todo esse cuidado para não abrir lesões de pele. É bastante frequente as dermatites, né?
que também pode ser um caso de agravo à saúde. Então, por isso a importância, né, desse cuidado, da hidratação da pele, higiene. O idoso, ele consegue trocar a própria fralda quando ele não é assim acamado, né? Mas ele tem incontinências, ele quer usar, ele consegue? Consegue. E hoje tem muita tecnologia, né, no que se refere à fralda. Então, tem algumas fraldas que são no formato de calcinha, de cueca, então que o idoso pode trocar sozinho sem problema algum. É fácil de colocar, fácil de retirar. Isso se ele for independente, né? Mas tem um idoso que é dependente e aí sim precisa da ajuda de um neto, de um filho, filha. Aí tem a questão da vergonha, né? Entrar na intimidade. Você tem alguma dica para ajudar esse momento? A gente tem muitos relatos de familiares que acontecem isso, né? Que realmente uma vida toda teve aquela preservação da intimidade. Então, eles optam por chamar um cuidador para ajudar no cuidado em casa ou acabam que institucionalizam, né, o familiar para que ele receba cuidado 24 horas de equipe especializada para não constrangê-lo. Chega um momento que a pessoa não tem um autocuidado nem com a higiene, nem com a aparência, né? Então assim, cortar o cabelo, fazer a barba, isso faz parte do autocuidado também. Como que você vê isso e como que pode ajudar uma pessoa que está nesse momento? Com certeza, isso está relacionado diretamente à saúde, né? Então, eles perdem um pouco a percepção desse autocuidado. Então, a gente já recebeu idosos aqui há muito tempo sem fazer a barba, mulheres que sempre foram muito vaidosas e que não pintavam mais os cabelos e vieram para Elissa e começaram a ter esse cuidado aqui, porque a gente cuida do idoso em todos os sentidos. Então foi feito barba, daí a família chegou aqui e falou: nossa, que saudades que eu tava do meu pai, né? E quando a mãe resolveu, né, pintar o cabelo, olha só, minha mãe, né, de volta, né, se cuidando. Então assim, o idoso vai precisar de ajuda nesses cuidados que também fazem parte da saúde, né? Se olhar no espelho, se conhecer, né? Então isso também a gente tem que fazer, né? Tem que participar, né? Nossa, Aline, muito obrigada, né? Escutando você, vendo você falar, a gente até tem uma percepção que não é tão difícil, mas eu imagino que você tem experiência, né? Mas pra gente que ainda vai passar por isso, ou para você que está passando por isso, aqui no Elissa tem uns profissionais maravilhosos para te ajudar. Então, não hesite em vir procurar o Elissa Village. Ele está aqui para te ajudar em todos os momentos. Beijo e até a próxima.